Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar sobre geografia. Nosso tema de hoje é a região sul e a ocupação populacional. É isso mesmo. Como aconteceu a ocupação populacional da região sul do Brasil? Primeiramente, precisamos dizer que a região sul do Brasil era composta por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo Curitiba como a capital do Paraná, Florianópolis, a capital de Santa Catarina, e Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. A maior densidade demográfica que existe, as cidades com maior quantidade de pessoas, correspondem às capitais do Paraná, que é Curitiba, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, Joinville possui uma maior quantidade populacional e também o maior PIB do que Florianópolis, certo? Como não é diferente do restante do Brasil, a região sul ela é uma região de pessoas urbanas, ou seja, a quantidade populacional está na região urbana, no espaço urbano, certo? A ocupação populacional dessa região ao longo dos anos, ela veio por questões das missões jesuítas e outras questões por imigrantes europeus. Então, mais importantes são esses, tá? Mais emblemáticos são esses. Os jesuítas, por exemplo, pessoal, tá? Eles correspondem a uma grande importância no que se refere à migração, à ocupação do território brasileiro, tá? O Brasil hoje, ele é cristão por conta da Companhia de Jesus, né? Cristão por conta da Companhia de Jesus. Então, veja só, no século XVIII, lá no sul, os jesuítas espanhóis que dominavam aquela região, certo? E eles construíram sete locais, né? 7 vilas. A vila de Santo Ângelo, de São Miguel, de São João, de São Lourenço, de São Borjas, São Luís e São Nicolau. Vejam os nomes, né? Então, os jesuítas eles vinculam tudo à igreja, tá? Então, os jesuítas e os indígenas da região sul, nesse período do século XVIII, eles viviam nessas regiões ali onde está o Rio Grande do Sul, mais ou menos, certo? E viviam da agricultura, da criação bovina e de equinos. E isso do ponto de vista de compartilhamento. É isso mesmo. Eles compartilhavam todo o trabalho e também compartilhavam os frutos desse trabalho. Obviamente, os jesuítas comandando todo esse espaço. Depois do assinado do Tratado de Madrid, em 1970, houve a troca desses 7 povoados do Rio Grande do Sul, ali mais ou menos, por povoados que hoje é o Uruguai. Tá? Então, os portugueses ficaram com esses 7 povoados no Rio Grande do Sul, certo? E os espanhóis ficaram com a parte do Uruguai. Tá? Então, nesse momento aí houve um confronto jesuítas e indígenas contra Portugal e morreu muitos indígenas nesses confrontos. Tá? Outra coisa importante a ser vista é a criação de gado e os tropeiros, né? Que andavam naquela região nesse período. O gado, pessoal, ele foi muito importante nesse processo de ocupação do espaço do sul, né, da região sul do Brasil. Por quê? Era do gado que tirávamos a carne, o leite, o couro. Então, esses tropeiros, que tropeiros são comerciantes, né, esses comerciantes que comercializavam de locais em locais, de vilas em vilas, né, e nesse local especialmente desse couro, dessa carne, tá? Então, os tropeiros acabam tendo esse movimento e ocupando esses espaços, tá certo? Mas por que a pecuária no sul era muito importante? Por que era muito forte nesse período? Por conta das estâncias, né? Por conta dos pastos de invernada, da charque. Opa! E o que é isso, professor? Estância. Estância é uma grande propriedade rural. Então, boa para criar, né, a questão bovina. O pasto de invernado, no inverno, pessoal, é o período frio, onde os pastos acabam. Então, lá na região sul existe os pastos de invernado, certo? Então, esses pastos é para engordar, de fato, o gado no período de inverno. E a charque nada mais é do que carne seca. Nós chamamos aqui no Nordeste carne de sol, tá? Então, essa migração dos jesuítas então, foi muito importante no que se refere à ocupação do espaço, né, da região sul do Brasil. Os imigrantes lá no século agora XIX, os imigrantes europeus, os alemães chegam no início do século XIX e aí criam cidades como, por exemplo, Santa Catarina e Blumenau.
Em seguida, os italianos, na segunda metade do século XIX, eles vêm e criam cidades como Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, certo? E vivem especialmente, dá um toque na vitivicultura. O que é isso? É o cultivo de uvas, que aí produzem vários vinhos de grande qualidade na Serra Gaúcha, por exemplo. Tá? Só que existem outros povos de menor quantidade também que vieram migrando para a região sul, como por exemplo os japoneses, os nordestinos, os paulistanos, os mineiros, também os poloneses e ucranianos em menor quantidade, já no finalzinho do século XIX, início do século XX, mas eles também compõem essa parte aí da região sul do Brasil. Tá? Não podemos esquecer que existe também remanescentes quilombolas, que geralmente isso nunca é dito. Tá? Mais de 100 grupos remanescentes quilombolas negros existem lá na região sul do Brasil. Tá? Então, existe uma diversidade cultural, populacional muito forte nessa região. É a segunda maior região do Brasil com número de habitantes de outras nacionalidades. Temos o destaque aí para os europeus, mas não podemos descartar os indígenas e os afrodescendentes. Tá? Mas por que os indígenas e os afrodescendentes são menos vistos? Porque pós-escravidão, os ex-escravos, eles não tinham trabalho, foram substituídos pelos povos europeus, então acabavam migrando para outro espaço. Tá? Então eles não tinham muita oportunidade. Assim como os indígenas morreram por conta das doenças e também pelos conflitos por terra nesse espaço. Então, eles acabam sendo menor quantidade nesse espaço. Mas o Brasil é um país diversificado, populacionalmente falando, de uma mistura gostosa de se ver o Brasil. E lá na região sul não é uma região esbranquiçada. Nós temos a maioria descendentes alemão e italiano, porém também temos descendentes do grande continente africano. Tá? Pessoal, mais uma aula aqui do professor Alisson Santos. Estamos à disposição de todos vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu!